Bem-vindos ao Portal Geek! Hoje nós vamos falar sobre Shane Ryan, A Guerra dos Reinos, que é um livro de Miguel Paes, da editora Ela, que é uma editora nacional que a gente conheceu lá na Bienal do Livro de 2017. Inclusive a Carol aqui entrevistou ele, o link vai estar aqui na descrição do Isso, aqui vídeo. na descrição. Aí ela conversou com ele um pouquinho, ele pôde contar um pouquinho da história, né, Carol? Eu já tinha lido o livro, eu fiz algumas perguntinhas sobre coisas que eu fiquei curiosa sobre o livro, pra ele poder responder pra gente e seria legal se vocês dessem uma conferidinha lá, porque ele fala um pouquinho, conta sobre a história do livro. E a visão do autor, né, do que ele pensou pro livro. E como esse livro é uma continuação, como esse livro ele tem continuação, então ele vai falar um pouquinho do que vem pela frente nessas continuações. E é interessante, depois que vocês lerem, com certeza vocês vão querer saber um pouquinho da continuação, então vejam a entrevista. A princípio, uma visão que nós duas tivemos é um livro simples, não é complexo. Ele é de leitura fácil, né? Exatamente, é ótimo para quem está começando. É ótimo para os jovens que estão adolescentes que vão pegar os seus primeiros livros para ler. O vocabulário de adolescente não é maravilhoso, né? Não é perfeito. Se você colocar muitas palavras difíceis, eles vão se complicar, vão achar chato, não vão querer continuar lendo. Com esse livro aqui não tem esse problema. Essa é uma história que tem todo o potencial para ser ainda maior. Talvez nos próximos livros eu acho que ele vai conseguir chegar a criar uma história um pouquinho maior, mais complexa, porque assim, o enredo é bem bacana. Tem muitos detalhes, muitos personagens, coisas novas. Ele criou um mundo totalmente novo. A diferença é que ele não entra tanto a fundo em descrição de cena. Exatamente. Por isso eles falam em simples, né? Ele é bem simplão mesmo. São os acontecimentos que são importantes. E não a descrição da cena, que tipo de árvore que tá ali, cara, que tipo o Tolkien faz. Que a folha tá caindo. E ele demora 2 páginas pra descrever um local. Não tem nada disso, então é uma leitura simples e fácil. Parece que é um livro que ele tá ali pra evoluir com o personagem. Porque o Shane, ele é novinho, ele tem uns 14 anos, não, ele tá é? com 15 e tá pra fazer 16. Então ele é novinho, adolescente mesmo. Foi basicamente criado dentro de casa, então ele não conhece nada de mundo. Então ele é bobinho. Ele tem muito pra ver ainda, né? Ele é bobinho. O personagem tem muito pra ver, pra crescer. Exatamente. E aí o livro acompanha muito o Shane. E tem todo o potencial pra crescer junto com o personagem, né? Pra essa história se como o Harry Potter, aprofundando, por exemplo, né? Que foi se desenvolvendo assim e a gente foi acompanhando o personagem desde criança até a fase adulta. Exatamente. A história do Shane, basicamente, ele é criado por pais adotivos sem saber muito das suas origens. São pais ótimos, né? Mas só que ele sempre tem essa sensação de que tá faltando alguma coisa, que alguma coisa tá faltando, tá errada. Aquele mundinho que ele vive, que é a casa dele e o pequeno pedaço de floresta onde a casa dele fica, não é suficiente pra ele. Ele se sente um pouquinho preso, tá faltando. nesse porque na verdade ambiente. os pais, como os pais meio que sabem que ele não é uma criança comum, eles criam ele com toda a proteção possível, impedem ele de conhecer outras cidades. Pra situar um pouquinho vocês da história, eu comecei a falar do Shane, mas é bom a gente situar pra vocês. O Miguel, ele cria todo um enredo, universo novo. todo um universo de fantasia. Na verdade, a história se passa em Lórien, que é um lugar que é dividido entre 3 reinos, que a gente saiba até agora. Porque na verdade, pelo que ele até comentou comigo na entrevista que eu falei com ele, Nória não se baseia apenas nesses 3 reinos. A gente só conhece eles agora, né? Aqui no livro, ele tem um mapinha aqui. Esse é o mapinha de Nória, que ele apresenta no primeiro livro. Como vocês podem ver, a gente tem um reino aqui, tem um outro reino aqui e um terceiro aqui. Como é que tá isso? Dá pra ver que aqui tem um espaço cortado, o mapa ele tá cortado, é um foco de um pedaço do mapa, existe mais terra pela frente, então existem outros lugares. E aqui a gente vê, ele diz Nória, terras primordiais. Ou seja, ele só tá mostrando uma parte de Nória. Tem todo o resto de Nória ainda pela frente. Ou além, pode ter outros lugares sem ser Nória. Sim, pode ter outros lugares a não ser Nória, mas eu perguntei pra ele e realmente dentro de Nória tem as terras primordiais, que são essas 3 terras, mas tem outras terras que ele vai abordar mais nos próximos livros.
No momento, assim, nesse primeiro livro, a gente tem contato com 3 reinos, que é Eranor, que fica no sul, que é o rei Eric, que é o rei lá, não é? E em Eranor, eles têm... Normalmente, as pessoas que vivem lá, eles não são humanos. Não são humanos, eles têm... Eles têm um poder específico, que é piromancia, eles são piromantes, eles lidam com o fogo. Lembra lá do Avatar, entendeu? Aí, Bem por aí. bem por aí. Bem por esse lado, como se eles fossem dobradores do fogo lá do Avatar. Isso, mas eles conseguem gerar o fogo, né? No a Avatar, diferença é eles que eles precisam geram do fogo. Aí tem Falanor, que é as terras mais ao norte, que as pessoas conseguem manipular a umidade do ar. A água, em geral, transformá-la em gelo. Em gelo, exatamente. Coisas. Que são os criomantes. Isso. Que são Falanor e lá é a rainha Éria, né? Mas eles não são diferentes apenas porque eles podem controlar esses elementos, né, vamos dizer assim. Eles são diferentes porque a diferença deles está no próprio DNA. Exatamente. Né? São eles DNAs diferentes. Isso, eles não são humanos mesmo. Não é só porque eles são humanos, mas com habilidades especiais. Não, eles são mais resistentes, eles podem viver mais tempo do que o humano São comum. outras raças. São outras raças. E também tem o rei de Antropina, que é onde vivem os humanos, que tem o rei... Esqueci o nome do rei agora. Carion. Acho que é Karen o nome dele. Isso. Não comigo. Depois vocês lendo o livro, vocês vão entender mais como é que foi criado. Mas na verdade existiam os primordiais, que são tipo assim, os deuses, no ano 1, que criaram Nória e os humanos. Depois eles criaram novas raças, que são essas raças que habitam em Falanor, Eranor. E aqui, inclusive, no final do livro, a gente tem um cronograma dos acontecimentos que te ajuda um pouquinho a se situar Na em que história, época né? aconteceu o quê? Qual é a ordem cronológica dos fatos. Assim, para manter a ordem desses reinos, eles foram criados guardiões. Esses guardiões, eles na verdade trabalhavam para todos os reinos, né? E eram compostos de pessoas de todos esses Todos reinos. os reinos. Só que aí, por intrigas e tudo mais, houve guerras entre esses reinos e os guardiões foram, vamos dizer assim, marginalizados, né? E Desacreditados. perseguidos, desacreditados. Perseguidos. E eles tiveram que se esconder. Exatamente. E, inclusive, muita gente achava que eles já não existiam mais, né? Mas, na verdade, eles estavam escondidos, apenas se fortalecendo para poder auxiliar a humanidade, né? O reino de Nória. Exatamente. E continuam treinando para poder trazer a paz No futuro, porque eles sabem que eles vão precisar. Porque tem uma guerra, aconteceu uma guerra entre os reinos, houve um período de paz, mas está para acontecer outra guerra. E é papel dos guardiões tentar evitar isso. E o Shane, ele começa a ser treinado para esses guardiões, mas antes, para ele chegar lá, acontece algumas coisas antes. E, inclusive, ele conhece diversas pessoas pelo meio caminho. Acontece alguma coisa que ele precisa sair da floresta onde ele vive, né? Ali do meio onde ele vive, procurar algumas coisas, né? Pra tentar resolver e se encontrar um pouquinho. Aí ele acaba sendo capturado e é quando ele encontra a Laura, A que primeira é um dos pessoa- personagens principais também de Shane, e é quem leva ele lá pros guardiões, no caso, né? E aí a gente tem a Laura, que é essa pessoa forte, né? Ela é um pouquinho atrevida, inclusive. Já deixa ele bem... Opa! Quieta aqui, ó. Ela é bem atrevida, incomoda ele um pouquinho, assim. Não, mas ele se encanta por ela logo no início. Sim, não disse em que maneira ela incomoda ele, né? Assim, verdade. Enfim, E assim, quando ele encontra, um pouco antes de encontrar com ela, ele começa a perceber que ele não é uma pessoa comum. Ele começa a fazer certas coisas que ele não entende. ele começa a descobrir habilidades que ele não entende. que ele não entende e não sabe como lidar, porque não acontece de livre e espontânea vontade. Normalmente quando ele tá mais precisando, né? E é lá com os guardiões, com o Dario, tem o Dario que é quem é um personagem bacana, é quem controla ali a fortaleza, né? E ele aparece meio como uma figura paterna pro Shane, né? Orientando ele. E é ali que ele aprende as habilidades dele, porque o Shane é especial. Ele e diferente ajuda do... um pouquinho o Shane, porque o Shane ele tem algumas habilidades especiais, não vou dizer quantas pra vocês. Ele é confortável com parte dessas habilidades,
né? Acha super legal, super maneiro, super confortável. Mas com a outra parte, ele tem medo dessa outra parte das habilidades dele. E aí o Darius, ele ajuda bastante ele com essa segunda parte, a controlar uma parte que ele já acha super cool, super legal, mas também ajuda ele com relação aos medos da outra parte dos dons dele. Aí agora, assim, falando da parte das aventuras, a gente tem mais ou menos assim, você fala, uma aventura, tem umas 2 aventuras só, eu acho que poderia ter tido mais. Eu até acho que as lutas poderiam ter sido mais complexas, né, mais bem escritas. Detalhadas. Eles partem, vamos dizer assim, o Shane junto com a Laura, o Jack, que é o irmão da Laura, o Gabriel, que é um carinha chatinho, sempre tem um carinha chatinho, mas sempre tem. eu gostei do Gabriel, sabia? Ele é um bundão pé no saco às vezes, mas ele tem umas tiradas engraçadas. Sim, tem. Ele é um ótimo personagem. Eu acho maneiríssimo. Ele não é um personagem ruim, ele é um bom personagem. Ele só me dá um saco de vez em quando. Mas sabe aquele cara que é chato, mas ele fala umas coisas engraçadas? E é isso que você sabe que é um bom personagem. Eu gostei. Porra, se o personagem te irrita, aí ele é um bom personagem. Eles partem numa missão e ele tem uma série de aventuras, né? Uma série de cenas de luta. E aí ele consegue se aproximar mais das pessoas também. E ele meio que é ali o líder, né? Da missão. E aí a gente consegue ter umas cenas de aventura. O que é muito legal. Só que poderia ter mais cenas. Poderia ter tido mais cenas de aventura. Eu acho que, Miguel, aí pensa nisso pro próximo, tá? Até mais descritas, assim, né? Isso. Até porque a gente não entra muito no treinamento do Shane. Isso é uma coisa que eu achei que faltou. Ele pula essa etapa do treinamento do Shane. Você pega o iniciozinho do treinamento. Ele não sabia né, muita assim coisa, que ele chegou, bem perdidão. Assim que ele chega lá com os guardiões. E você tem o finalzinho do treinamento dele, pelo menos do treinamento dele desse livro, não sei, provavelmente ele terá mais treinamentos pela frente. Tô supondo, gente, não tenho certeza de nada. Ele tem que lidar com muita coisa, né? E aparece o finalzinho desse treinamento, porque é tipo aquele treinamento assim, aconteceu uma coisa, você precisa explorar o mundo lá fora. Mas será que você tá pronto? Vou te fazer um teste pra saber se você tá pronto pra fazer o que você quer fazer. Essa parte desse teste eu achei muito Percy Jackson. Inclusive, essa questão de missões também eu achei muito Percy Jackson. Pelo que eu percebi, parece que o Miguel é fã de várias coisas que a gente é fã também. E resolveu juntar tudo que ele gosta e fez um livro. Porque eu vi referência a Harry Potter, eu vi referência a Percy Jackson, mais o que? Eragon também, verdade. Porque tem vários pedaços, a história não é igual a Eragon, gente. Não caminha pelo mesmo lado de Eragon. Não, e é muito mais suave também, muito mais leve. Mas assim, existem alguns pontos na história que você consegue fazer a conexão, eles são parecidos. É verdade. Uma das coisas que eu achei... Eu acho que ele não fala. Margarida! Tá atrapalhando o vídeo, Margarida. Deixa eu abrir a porta pra minha gata. Vai. Esses filhos da gente. Uma das coisas que eu achei, assim, que lembra bastante Harry Potter é porque os guardiões, na verdade, eles têm 3 fortalezas. Aí cada fortaleza tem um símbolo que representa e inclusive, também vamos dizer assim, um adjetivo, né? Que representa. Quando a gente comprou o livro, a gente participou de uma promoçãozinha e ganhou esse cordão aqui que tem a ver com a história do livro. Exatamente. E tem um pouquinho a ver também com essas fortalezas. Então, aí por exemplo, as fortalezas que existem são 3 fortalezas dos guardiões, né? Aí tem a fortaleza de Valória, que é onde o Shane vai, que é representada pelo brasão do dragão. E o dragão significa honra. Tem a fortaleza Triflores, que é representada pelo brasão do Guaxinim. E o Guaxinim representa a coragem. E também, por último, a fortaleza de Hallowar, que é representada por um brasão da águia. Que inclusive ele colocou uma foto de um pássaro basicamente representando essa águia aqui no início do livro. E essa águia representa a liberdade. Eu achei bem legal e eu achei que essa parte do livro me lembrou Harry Potter, né? As casas, sabe? Lembrou um pouquinho. Inclusive. As casas ou os colégios mesmo, né? Porque você tem Hogwarts, você tem... Gente, eu super esqueço o nome das coisas. Durmstrang e Hobletons. essa daí eu nunca soube pronunciar, gente. Hobletons. Você
sei lá como é que fala. Com B aí, tem uns Xzinhos aí, eu não consigo nem pronunciar não, tá? O bagulho é francês, Aquela cara. que as Quem meninas... sabe falar Aquelas francês? cheias, são só de meninas, essa daí. Essa daí. E tem outras coisas, tem muito assim, tem magia, você vê alguns animais fantásticos também. Você vê seres da natureza, né? É verdade. Que faz lembrar bastante algumas histórias, inclusive. Lá, Nárnia, que a gente Verdade. tinha as ninfas. E Percy Jackson também tem ninfas. Também tem, mas te faz lembrar todas essas histórias, assim, como influência. Mas mesmo ele tendo essas inúmeras referências, se referenciando, claro, não só esses livros, porque são livros de fantasia, então todos acabam bebendo da fonte da mitologia e tudo mais. Não deixa de ser uma história original, apesar de você ver essas inspirações ali. Você vê essas similaridades, né? Alguns pontos em Você comum. sabe que ele se inspirou em certas coisas, em algumas histórias Mas a já história é bem conhecidas. única. Mas eu achei que ele foi muito original na criação dele. Ele conseguiu criar uma terra nova, poderes novos, personagens interessantes e a forma como foi criada a Norian e os seres humanos. Ele meio que fala um pouquinho, faz um pouco de referência ao Deus cristão, Deus católico, né? Sim. Que cria e tudo mais. E ele Eu achei conseguiu legal. fazer tudo isso num livro simples. Exatamente. O que é mais, na minha opinião, eu acho um pouquinho incrível, porque toda vez que eu penso num livro Com essas características, eu quantidade penso de num coisas, livro né? mais complexo. É verdade. E esse livro ele é completamente simples. Ele é pequenininho, ele tem tudo isso que a gente falou, fácil de ler. mas é pequenininho. Ele é narrado de uma maneira fácil. E você lê ele assim. Exatamente. Eu acho que assim, é um bom primeiro livro. E é aquele que é uma história, um enredo formado pra muita coisa ainda. Tipo, tem muito potencial pra ser uma história enorme e eu acho que o Miguel vai conseguir chegar lá. E ele deixa várias questões pela frente. Ele deixa algumas questões aqui. em aberto que a gente fica curioso. E apesar do livro ser mega simples, você fica curioso pra saber sobre certas coisas. Você tem um mistério com relação ao pai verdadeiro do Shane, o pai biológico dele. E também algumas coisas em relação a algumas histórias relacionadas à guerra. Por que os reinos de repente ficaram um contra os outros? Que intriga foi essa? O que aconteceu? Quem fez isso? Quem tá por trás disso? Isso, o que aconteceu com a rainha de Falanor? Uhum. É Falanor, né? Sim, Eu confundo os nomes, tá? A rainha de Falanor. O que aconteceu com ela pra ela enlouquecer do jeito que ela enlouqueceu? E também sobre as origens do Shane também, e ao que ele está predestinado, porque ele é diferente dos outros. Então ficam alguns mistérios aí para os próximos livros, então tem muito pano para manga ainda. Inclusive o próprio espaço ainda que ele tem de terra, de Inclusive, mundo, que ele não citou ainda. ele tem a liberdade de criar outros mundos, porque tem muito ainda que ele pode falar ali, né? Tem muito, o enredo inicial tá muito bom pra se enraizar e crescer bastante. Isso pra onde ele quiser ir, realmente. Ele pode crescer pra onde ele quiser. Eu queria tirar, por exemplo, um spin-off da criação, como é que foi? Ele da criação pode de tirar Norian, dos seres vários humanos e das spin-offs. outras raças. Ele tem um vasto universo, com criaturas diferentes, com acontecimentos diferentes. Ele cita esses acontecimentos aqui. Então ele pode fazer um spin-off do que ele quiser. Claro que assim, não ficam só perguntas, a gente tem algumas explicações no livro, algumas respostas. O enredo desse primeiro livro ele é encerrado. É encerrado, você não fica assim um final. E você inclusive até sabe o porquê um pouco do Shane ser diferente, entendeu? Ele te dá essa resposta. Mas ainda fica algumas coisas no ar para próximos livros. Para se aprofundar mais, né? Exatamente. Então é isso, galera. Eu espero que vocês deem uma chance para Shane Rain, porque realmente é muito bacana e tem muito potencial a história. Vai ter continuação, porque o Miguel Pai já prometeu. Então não precisam ficar apreensivos para saber o que vai acontecer depois. E aí a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, dar aquele like no vídeo pra ajudar a gente. Like. As nossas redes sociais estão na descrição do vídeo.
Não esquece também, o nosso blog também tá na descrição do vídeo, que sai coisa Veja lá a que não sai resenha aqui. também lá no blog, que a resenha fica um pouquinho mais bem descrita. Às vezes vai ter informações que a gente não falou aqui, se a gente esqueceu, a gente bota lá. E por favor, façam seus comentários aqui, peçam resenhas. Por favor, interajam com a gente, que a gente gosta bastante, a gente vê tudo, tá? É isso. Tchauzinho!